Olga, muito obrigado por estares connosco neste local que creio que te traz também recordações. E Olga Rori está connosco porque vai encenar um duplo cartaz nos próximos dias 6, 8 e 10 de março, formado por duas óperas importantíssimas do século XX, O Castelo do Barba Azul, de Béla Bartók, e A Voz Humana, de Poulenc. Mas estamos nos estúdios Vítor Cordão, ou seja, onde durante anos funcionou a Companhia Nacional de Bailado, e a primeira coisa que eu vi quando entrei nesta sala foi uma fotografia das Troianas, que foi, creio, o teu primeiro trabalho com esta companhia, com a Companhia Nacional de Bailado. Sim. Se não foi, pelo menos uma coisa foi a primeira vez que os bailarinos dançaram descalços. Eu não sei, há muitas das bailarinas sim, não sei se seria a primeira vez que dentro da Companhia Nacional se dançava descalço. Agora, as bailarinas que trabalharam comigo foram só mulheres, sim, isso eu soube que foi a primeira vez. Que dançavam descalças, algumas delas que se atiravam para o chão, portanto que usavam o chão como um partner, e os cabelos soltos também. E as respirações, e os cansados, aquelas coisas todas. Eu puxei pelas... São particulares para mim, mas sim, foi um momento muito especial. E houve ali muita cumplicidade, mesmo cumplicidade feminina, ali posso mesmo dizer, e paixão ao mesmo tempo. Eu apaixonei por aquelas mulheres todas, que foi muito bonito, foi mesmo muito bonito. Foi um momento muito forte. E depois também o tema era um tema muito forte. Disseste que te apaixonaste por elas. Sim. E por estas, por Lael e pela Judite, com quem estás a trabalhar agora? É assim, eu apaixonei-me pelas personagens que estão escritas, pelas cantoras. Para já o tempo, eu não tive tempo de me apaixonar, e não foi assim, tipo paixão à primeira vista, não é? O tempo é muito curto de trabalho, e o tipo de trabalho é um tipo de trabalho, e por isso é que eu não gosto muito de ensinar ópera, porque é um trabalho muito distante, não é? Como sabes, eu não estou habituada a trabalhar assim. Eu nem sequer com os bailarinos eu lhes digo é assim que têm que fazer. Portanto, eu vou com eles, tentando, pela improvisação, procurar qual é a melhor forma de apresentar cada uma das coisas e de construir os movimentos, construir as cenas, dramaturgicamente, essas coisas todas. Ora, dentro da Voz Humana, talvez pelo tipo de cantora que é, a Alexandra Desorti, eu consegui improvisar com ela, começar pela improvisação, que foi extraordinário. Também porque ela é a primeira vez que canta esta ópera. Não é nada fácil, ela não tinha a ópera na ponta da língua, porque aquilo é muito repetitivo, tanto musicalmente como o texto, é maravilhoso, mas realmente é muito repetitivo. É oui, chéri, oui, allô, non, chéri, non, chéri, oui, é horrível, horrível. Portanto, ela perdia-se muitas vezes, e foi muito bom esse início lento e tentar perceber o que era aquele corpo, e ela tentar perceber o que era a minha linguagem, o que é que eu queria dela, que pessoa é que estava ali à frente. Porque, obviamente, eu imagino que os cantores, quando sentem que têm um coreógrafo à frente, ficam logo pé atrás. Porquê? Porque o que é que um coreógrafo vem para aqui fazer? Ele não vai pôr a dançar. Pronto, vai pôr a dançar. E imaginam logo que como não é um encenador, ainda por cima só fiz, como sabes, a Perséfone, não é? Uma encenação de ópera, pessoas que não me conhecem, porque eles são pessoas que não me conhecem, não é? Não conhecem o meu trabalho, não sabem que eu estou há 40 anos a trabalhar sobre o conflito entre um homem e uma mulher. Portanto, isto não é a primeira vez. Fazer a Judite que o Barba Azul, para mim, é peanuts. Mais ou menos. O caso da ela é a mesma coisa. É ela mais uma voz imaginária, ou seja o que for, já falamos disso, como é que eu resolvi a questão. Mas pronto, é um conflito de uma traição, de uma separação. Acaba por ser, mesmo não existindo a outra personagem que está a falar com ela, as duas histórias são muito de conflito. Não é? Pronto. Portanto, para mim é relativamente fácil no sentido do tema, como tratar, o que imaginar, aquilo que eu escrevi no libreto, o que fui escrevendo, porque fui trabalhar muito antes, obviamente. Depois, na ópera,
tu tens vários contadores de histórias, não é? Porque tens o compositor que te conta uma história, depois o libretista que te conta outra história, depois ainda vem o cenador que conta outra história, e depois mais o cenógrafo, e mais as luzes, e mais os figurinos, estão todos a contar histórias. Portanto, o chegar a um denominador comum, e hoje em dia, como sabes, não é os grandes encenadores, os encenadores de ópera, o que acham que é moderno é pôr, sei lá, o Barba Azul, que é um cocainómano, ou a Judite, que é uma mulher doente da cabeça. Quer dizer, vão procurar histórias muito complexas para, eventualmente, para as trazer para a nossa realidade, para os nossos dias, não é? Eu penso que é essa a razão, não é para inventar outras histórias. Eu, por mim, eu já estou agora a responder a outra questão. Eu, por mim, o que é que me interessou mais foi exatamente isso também, de trazer uma realidade dos nossos dias a estes personagens. Mas uma realidade mais de confronto físico e mais do ponto de vista da paixão. Este Barba Azul é um lamechas, ele é um apaixonado. Ele passa a vida a dizer, ele diz para aí 30 vezes, kiss me, love me, kiss me, love me. Don't ask me anything, love me, kiss me. A partir de uma certa altura, ele só diz, para lá com essas coisas das portas e anda para cá. E sente-se que há aqui um lado físico, talvez, não sei se é o coreógrafo que vê, mas acho que há um lado físico aqui muito forte. Portanto, foi um bocadinho aí que eu fui para outro sítio já. Que tu pegaste. Não, mas esse fenómeno da violência que tu falaste torna estas duas óperas muitíssimo atuais, porque nós hoje folheamos nos jornais e o que vemos falar é disso, a violência, mulheres para homens, homens para mulheres, muito mais homens para mulheres, como é óbvio, temos noticiado. Tu pensaste nisso? Mas esta violência, eu não sinto isto como não há aqui violência doméstica. Pronto, é isso mesmo que eu queria, não puseste nada disso. Quer dizer, tanto ela às vezes empurra e cai ele, outras vezes empurra ele e cai ela. Isto aqui está mais ou menos no mesmo sítio. É a violência, no fundo os casais estão sempre a medir forças. Exatamente. Exatamente. Não é sim, sim. E há aqui uma violência psicológica muito grande, não é? E pronto, isso depois já vamos entrar, o que é o castelo, o que são aquelas portas, o que é aquilo tudo. São coisas completamente... Se nós pegarmos no castelo como o personagem principal da ópera, e para mim é... O castelo. O castelo. Não é nem o Barba Azul, nem a Judite. É o castelo. É aquele ser vivo que pulsa, que chora, que tem... que escorre qualquer coisa. Portanto, é ali um ser vivo. E depois aquelas portas todas são... é a alma do Barba Azul, não é? É aquela mulher que, no fundo, ele não se quer dar a conhecer, como muitos casais que casam, aquilo está tudo muito bem, depois quando se começam a conhecer a coisa vai tudo para água abaixo. Mas, portanto, isto de uma maneira muito simples. O que eu acho que estas duas óperas têm não é que se complementam, mas que são muito parecidas. Quer dizer, eu quando peguei nestas duas óperas, a primeira coisa que eu quis fazer foi encontrar os pontos comuns e não os pontos que as separa, não aquilo que as separa, mas aquilo em que elas são realmente comuns. E elas são muito teatrais, obviamente, são muito cinematográficas, tanto uma como outra, no meu ponto de vista do que é cinematográfico, não vamos entrar agora aqui nessa história, mas são muito cinematográficas. Tem esse tal confronto entre o homem e uma mulher, ou tu não sabes quem é que está do outro lado do telefone, no meu caso não há telefone, portanto é tudo que se passa na cabeça dela, tu não sabes se é um homem ou se é uma mulher, é uma outra pessoa que traiu aquela mulher, pronto, isso agora não interessa. Mas há a mentira é uma coisa muito forte nas duas, e o esconder verdades, esconder coisas, esconder as suas próprias qualidades e defeitos, as suas próprias características. Portanto, a falta de comunicação
entre eles, e uma pessoa querer ir para um lado e a outra pessoa querer ir para o outro. Portanto, eu achei que isto aqui eram duas óperas que, apesar de serem escritas 48 anos, ou que é de distância uma da outra, e uma vir de um conto de fadas e a outra do Cocteau ser uma coisa mesmo muito mais real e cotidiana quase, tinham algo de comum. E a minha vontade foi logo de as juntar, de não as separar. Como é que fizeste isso? Portanto, eu pensei, como é que eu posso interligar estas obras? Eu logo, na minha cabeça, no Barba Azul, sempre pensei que não só queria mesmo a Judite e o Barba Azul, que não queria outras personagens, não queria ver palpável as outras mulheres. Fantasmas. Pronto, são os fantasmas, são umas sombras, são o que são. Elas existem na história, mas elas não têm que ser visíveis. Mas, ao mesmo tempo, isso abriu-me o caminho para aquela outra mulher que ali estava. Na realidade, nós temos aquela mulher, temos a El. Então, o que é que eu fiz? Fiz com que a El faz parte desse castelo. Portanto, é uma das mulheres que está dentro desse castelo, presa dentro desse castelo. Portanto, a El é uma das mulheres do Barba Azul. Ela depois, é ela que traz a Judite para dentro da sala das mulheres, portanto, é ela que vai trazer de uma maneira muito especial, porque é como se houvesse uma fissura dentro da parede e é o braço da El só que sai e é engolida, a Judite é engolida, portanto, mas isso é uma coisa cenograficamente estranha, não é estranha, é um bocado mágica, não é? E ela acaba por sair, o Barba Azul nem sequer, ao princípio, nem sequer dá conta que ela saiu, e ele tem toda a sua as últimas frases, já com ela em cena, portanto a Judite já desapareceu nos confins do castelo, enquanto quem está ali é uma das mulheres que saiu da sala, de onde estava. E o Barba Azul vai fechar, porque isto tem umas paredes muito grandes, não é? O que é que existe cenograficamente, que também é muito importante? Não existe nada. Portanto, não existe nada palpável. E isto é muito difícil para os cantores, mas ao mesmo tempo vai ser muito interessante para os cantores, porque eles vão viver das suas interpretações. Portanto, não há uma cadeira, não há um sofá, não há um telefone, não há nada. Um palco vazio. A única coisa que existe, e que não é única, não é? Única no sentido em que é muito grande, são três paredes de 8 metros, onde vão estar cobertas de imagens em vídeo. Portanto, vai haver um vídeo frontal, tem uma parede por trás grande e 2 paredes laterais portanto, são no fundo 3 projetores de vídeo, que são eles que nos vão dar os diferentes ambientes das portas, não é? E que depois, no final, quando o Barba Azul fecha aquela, como se tivesse força, ele não tem força, são as portas que são fechadas por si, mas ele fecha as portas da Judite, então ela fica num canto, no fundo, num canto do castelo, dentro do castelo, portanto ela está dentro do castelo. Ponto de interrogação para mim, que ainda não sei, mas cada vez que vejo, quer dizer, eu ainda nem sequer acabei a encenação do Barba Azul, já acabei a encenação da Judite, da voz humana, da El. Portanto, isto começou ao contrário, porque a cantora apareceu primeiro, os outros não estavam cá, mas foi bom para mim, porque há relações que assim faço em flashback. O que é que acontece? É que eu ainda não vi a situação toda a acontecer de um lado para o outro, não é? Não vi esta mudança, não vi, de repente, há um momento que estão os 3 e que depois passa a ser a outra. Portanto, eu não percebi ainda, apesar de eu ter feito com esse objetivo, que quem está do outro lado da cabeça da El, o telefone que não existe, da cabeça, é o Barba Azul. Claro. Portanto, isso aí é a única dúvida que eu tenho, se com quem ela está a falar ainda é uma ou outra pessoa, que não é o Barba Azul, ou se nós
entendemos que aquele amor da Gael é o Barba Azul, como é o amor da Judite e de todas as mulheres que entraram ali. Foram atrás daquele homem porque o amavam, ou porque estavam completamente apaixonadas, pronto. E essa é a única dúvida que eu ainda tenho, se isso vai ser perceptível pelo público que ela está a falar com ele. Olga, tu agora falaste uma coisa que me fez recordar a figura do Dom Juan. Sim. Todas as mulheres... Sim. Sentiste isso no Barba Azul, na figura do Barba Azul, quando estavas a trabalhar no teu... Não, quer dizer, eu já trabalhei o Dom Juan e realmente há aqui pontos que se cruzam, mas não tive de pensar no Dom Juan para trabalhar o Barba Azul. Não e agora pensei. outra pergunta. Tu tinhas medo de ler os contos infantis? Lias contos infantis? Tinhas medo deles? É que estamos a falar do Perrault, não é? Sim, sim. Isto é baseado no Perrault. Sim. E eu fiz esta pergunta porque eu tinha pavor, porque morria toda a gente, morria a menina dos fósforos, morria regelada, eram sempre dramas. Sabes que eu nunca, por acaso é uma coisa que naquele livro que saiu sobre a biografia, eu falo sobre isso. Eu li muito pouco de contos de fadas porque eu passei-os todos no Teatro de São Carlos a ver as óperas. Conta-me isso, porque no outro dia quando não, é assim, pronto, quem vê, eu era muito pequenina, como sabes, entrei dos 8, saí aos 18, passei lá 10 anos, sendo que aos 10 anos eu já estava a fazer a Joana d'Arc com 10 anos, portanto eu já estava a fazer as óperas, e para além de fazer algumas óperas, de entrar como bailarina, o ratinho da ópera, não é? Quando não entrava, via. Escapava-me para ver, lembro perfeitamente de estar no camarote presidencial e nem sequer chegar, eu ficar assim com o nariz, não chegar bem. E ver tudo o que podia ver. Eu só me lembro de dizer, mas porquê que aquela mulher nunca mais morre, e nunca mais morre? Devia ser uma Isolda, uma coisa qualquer, ela nunca mais morria, achava aquilo muito estranho naquela altura. Mas o que é verdade é que as minhas histórias foram essas. Eu já reparei que tu, pelo menos é a minha sensação, que tu puxas muito da vida para pôr também no palco. Eu recordo, por exemplo, aquele bailado que tu punhas uma rapariga a lavar as pernas. Sim. No Alguidar. E depois isso via-se perfeitamente que eram imagens que tu tinhas da tua infância de Viana, etc. Sim. Tu aproveitas a tua vida para a pôr em palco? Achas que isso é necessário ou é um ato consciente? A minha específica? Sim, as vivências que eu tenho. As vivências que tu tens. Eu acho que isso todo o artista faz, quer dizer, eu não sei fazer de outra maneira, não há outra, para mim não há outra forma de o fazer. Seja de uma forma mais concreta ou mais abstrata, acho que nós estamos sempre lá, são as nossas vivências, é a nossa vida que está espelhada naquilo que fazemos, ou que escrevemos, ou que pintamos, ou que coreografamos, ou seja o que for. Não há mesmo outra maneira de fazer. Pode ser mais concreto ou mais abstrato, obviamente, não é? Mas sim, eu sou muito concreta, muito realista. Olga, e a tua relação com o corpo do outro? Isto é assim, tu começas como no bailado, onde os corpos são perfeitos, para a maioria dos mortais, e depois começas a trabalhar com outra realidade de corpos. Vais para a ópera, apanhas gordos, vais para teatro, apanhas velhos, etc. Como é que tu começaste a lidar com isso tudo? Ou o corpo, para ti, a beleza do corpo, a beleza clássica, etc. é importante? Eu sempre quando trabalhei no teatro, eu fui ajudar um encenador, não é? Eu só fiz uma encenação, foi Os Crimes Exemplares. Há 20 anos, estamos a falar. Exatamente. Parabéns. Agora, porque fez 20 anos este janeiro. Sim, sim. E portanto, eu não tive, infelizmente, essa aproximação a corpos que não sejam os corpos dos bailarinos. Porém, os corpos dos meus bailarinos da minha companhia não são esses corpos tão perfeitos assim. São pessoas com técnicas muito específicas. Portanto, aí sim é o sítio onde eu me encontro. Eu acho que eu não procuro os corpos, mas sim o que é que está dentro deles. Portanto, é uma questão mais de personalidade, de energia, do que é que as pessoas dão, do que é que elas têm na cabeça, de qual é o seu universo criativo. Isso transcende
A própria... Isso, sim, completamente. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito concreto. Convidavam-te para ensinar uma traviata, aparecia-te o soprano de 120 quilos. Sim. Toda a gente apaixonada por aquela mulher de 120 quilos. Tu estavas à vontade, não te preocupava que o corpo não fosse um corpo que, em princípio... Não era estar tão à vontade, quer dizer, eventualmente teria que pensar de uma outra forma. Há outras formas de pensar, não é? E há outras paixões, e há outras maneiras de seduzir, não é? Claro. Agora, não sei, porque eu não tenho essa experiência realmente. Nunca Eu não te tenho aconteceu? essa experiência como tu estás a dizer, de querer fazer uma coisa que a priori parece quase impossível, que a coisa não vai dar e depois fazer com que ela dê. Não tenho essa experiência. Essa experiência que tu achas que eu tenho, eu não tenho. Pois eu pensei que tivesse o medo, etc., de te ver aparecer. Não. Porque agora tens a sorte, tens duas mulheres que é o ideal de beleza feminina, não é? Não são, Sim, etc., sim, mais ou menos. Mais ou menos. Sim, mais ou menos. Sim, mas ninguém olha Uma para delas elas. tem uma grande dificuldade, tem muitas facilidades, mas tem uma grande dificuldade, que ela tem o ponto de equilíbrio dela é altíssimo, ela tem mais de 2/3 do corpo dela é só pernas. Ela tem muita dificuldade em andar normalmente. Olga, o que é que te assusta mais em ópera? Não ópera. O que é que me assusta mais? Não é o que me assusta tanto, é o que está um bocadinho fora daquilo que eu estou habituada, não é? Porque a música é muito importante. Tu não podes estar só com um libreto na mão, porque de repente, entre esta frase e aquela, há 40 segundos de música. 40 segundos de música não parece nada, não é? Mas é imenso. Claro, não pode. Portanto, não é só, tu não tens só de resolver o que é que está na partitura, tens que resolver o que é que está também na música. Que a música, às vezes, corresponde ao que as pessoas estão a dizer, complementa, fica a pairar no ar, como se estivesse à espera de 30 mutações por segundo do cenário. Neste caso, ainda por cima, no meu caso, e há muita música sem palavras no Barba Azul. Imensa. E só se passam vídeos a mexer. Portanto, não é virtual, mas é quase. Portanto, saber como fazer isso. Não são pessoas que se põem a dançar, não é? Mas como resolver essas situações intermédias com deslocações que mantenham a tensão da obra, que mantenham a relação e que os próprios cantores se sintam bem. Isso é a primeira coisa, senão eles não vão cantar bem. Claro. Isso eu percebi já, que se aquilo não dá jeito, não vale a pena tu estás a dizer, mas é assim que tem que ser. Não dá jeito, porquê que não dá jeito? Então tu ires de encontro ao cantor e perceber, não dá jeito, ok, podes ir um bocadinho mais longe do que aquilo que ele está a pensar, sempre, e ele depois percebe que pode ir, mas ele tem razão, de alguma maneira há ali qualquer coisa que não lhe dá jeito assim, portanto, ou depois tu explicas porque é que eu quero fazer aquilo naquele sítio, porque ali mais tarde, então é que eu quero fazer aquilo que ela queria fazer, e ela diz, ok, então agora já percebo. Portanto, tem que haver aqui uma ligação com os atores, porque eles são atores, não são só cantores, não é? Okay. Com os atores é muito grande, como de encenador para o ator. Esta relação também não me é uma coisa que é muito natural, porque eu faço isso, vocês sabem como é que eu trabalho com a minha companhia e os espetáculos que faço, e tem muito texto, etc, mas é uma coisa que não é ao minuto, é extenuante. Eu chego a casa, é horrível. É horrível. É horrível, é bom, mas é o justificar. E porquê que faz? E porquê? Não, isto não. Então e agora? E agora como é que ela vai fazer para aqui, vai fazer para lá? E depois não é, olha, agora cai para ali, não tem nada a ver com isso. Tem que ser uma coisa muito bem pensada, porque não quero ver as pessoas a dançar de maneira nenhuma. O meu ideal é que não se percebesse que houve ali uma encenação. É como se aquele Barba Azul e aquela Judice estivessem ali naturalmente e como aquela mulher da Elle fizesse aquilo naturalmente em casa sozinha e não se sentisse a mão de ninguém. Isso era o ideal. Depois digam-me se sente muito.
Tá bem. Ora, Estando tudo marcadíssimo, atenção, ao pormenor. Claro. Mas tentar não se sentir. Na primeira conversa que tivemos aqui foi com o Carlos Avilés e eu perguntei-lhe se ele se sentia quando chega a um teatro, o palco está vazio e ele depois tem que criar ou a noite ou o dia, tem que criar a forma da terra, tem que criar, portanto é uma espécie de Deus. Tu sentes disso? Porque quando entras ali és tu que decides, fiat lux, fiat noctem, beijem-se, não se beijem, odeiam-se, és tu que crias isso. Tu sentes essa divindade do encenador quando estás, porque és tu que ditas, Olga, por uma... Não sinto nada disso. É sempre em diálogo que trabalhas? Pronto, com a minha companhia é assim, aqui é diferente, mas mesmo assim sinto-me ao serviço. Eles é que, se há deles, são eles. Eu sinto que tenho que resolver as coisas para que tudo funcione. E não sou nada do género, agora tem-se beijar, mas nós não queremos beijar. Então, mas porquê é que não quero beijar? Pronto, já disse, não vou repetir a mesma coisa. Claro. Ficamos ali, eu tenho que... É duro, o cronometrar, o tempo que eu tenho de pensamento, de criação, de pôr as coisas a funcionar e daquilo resultar, não é? E isso é um bocadinho ansioso. É demasiado ansioso para mim. Eu já saí da Gulbenkian, só tinha um mês para trabalhar. Agora já faço... As peças que faço levaram 4 meses, pronto, 4 meses já está melhor. Agora, de repente, eu fazer em 2 semanas, assim um bocado... mas, no fundo, depois também está tudo feito, não é? Claro que eu não fiz aquilo em 2 semanas, claro que eu ando a estudar isto há não sei quanto tempo, há meses e meses e meses. Mas, há esta música e este texto e há tudo o que fizeram para trás, que também me ajudou. Ver, é assim, ou não vejo nada, ou tento ver o máximo possível, fico tão baralhada que não é nada disto. E foi mais ou menos o que eu fiz. Vi tudo o que podia ver, inclusive fui a Paris ver uma versão muito interessante, e que já tinha também os dois juntos, mas de outra maneira, não tinha nada a ver. E eu tentei encontrar o meu espaço, não é? O meu sítio. Um sítio que eu acho que é simples. Eu acho que, na verdade, o grande trunfo desta minha escolha foi este vazio completo, não é? Porque eu acho que vai ser muito vantajoso para os cantores, apesar deles ao princípio dizerem, mas eu não tenho nada, mas aquilo vai ser muito powerful, não é? Vai ser poderoso para eles, porque realmente tu ficas ali agarrado, não há nada, não desvias o olhar, ficas ali agarrado àquelas interpretações. Eu acho que isso pode ser realmente um trunfo. Claro. Olga, eu chamei-te para a divindade por uma coisa que, que começaste a dizer, mas eu queria falar era da música, porque em toda a tua obra vê-se que a música é uma coisa muito importante. Tu até fazes obras baseadas em música, que é a música que parece que te desperta a centelha para certas... Mentira. É mentira? Boa. É porque eu olhando para a Isolda, as canções de Nina Hagen, etc., eu pensei, será que foi a... Mas eu fiz para aí já fiz 100 obras, estás a falar de 2 Sim, ou 3. 2, claro. A que realmente partiram daí, sim, é verdade. A Isolda... Não, o que eu sim, a Isolda sim partiu, porque eu andava apaixonada. Wagner, para mim... abrir os pulsos. A Nina Hagen veio de encontro a uma ideia que eu já tinha, sim, e haverá outros que realmente foram importantes, ou até que eu trabalhei com compositores, mas para mim a música é muito importante como é para o cinema. Eu acho que o cinema vem realmente beber muito à ópera. Queres falar um bocadinho música sobre isso? Porque há não, bocado não, tu há bocado disseste cinema não, a gente fala depois. Não, sim, não, mas a maneira como há as repetições dos temas, como eles às vezes aparecem mais ralentando, outras vezes são mais fortes, às vezes é completamente descozido, mas está lá o tema. E eu acho que o cinema
a sua maneira não só de fazer a edição do filme, mas a maneira como se cose a música lá a meio, a banda sonora, às vezes tem muito a ver com a ópera, porque a ópera, a música está a contar a história. E tu gostavas de fazer um filme? Realizar? Sim, eu já realizei um, tenho outro na gaveta, assim. sim. Gostas? Eu acho que em vez da árvore, eu passo para o filme. Em vez de plantar a árvore, eu prefiro o filme. Sim, e gosto. O que é que o cinema te traz de novo? É uma outra manipulação. Manipulação? Uma manipulação do olhar, completa, não é? Porque no teatro, no palco, é complicado. Obviamente que a luz pode manipular-se, mas tudo às escuras e depois uma luz na minha mão, o público, em princípio, se não estiver a olhar para o lado, fica a olhar para a mão, não é? Portanto, a manipulação pela luz, os tais zooms que eu tive que fazer agora no Bergman, que pode ser por muitas coisas, pode ser por um grito, pode ser por uma queda, pode ser... Os zooms que nós tentamos fazer, portanto, manipulamos o olhar do público, porque pomos os bailarinos todos daquele lado e só está um daquele. E tu olhas só para um lado ou para o outro, mas sabes que ou para ali, não estou a olhar não sei para onde. No cinema é um outro tipo de manipulação, mas é uma manipulação. Tu estás no escurinho ou não, pode estar em casa, mas há um ecrã. Portanto, é uma coisa muito mais... Aquilo que se acha que é a manipulação do olhar, eu acho que é só uma outra manipulação do olhar. O cinema. Não sei se é mais fácil, se é menos fácil, não sei. Realmente os grandes planos são os grandes planos. Tu, para teres um grande plano num teatro, não é muito fácil. E tu gostas de pôr imagens no palco, imagens a mexer, como vais fazer aqui, não é? Nos vídeos. É assim, eu agora comecei, não quero parar. Agora comecei, muita gente já me perguntou, mas nunca usas vídeos? Não quero, não preciso, isto há anos que me andam a fazer essas perguntas. Não senti falta. É como às vezes sinto falta de texto, outras vezes não sinto falta de texto nenhum. Não senti falta do vídeo. Com o Bergman, ele apareceu naturalmente. E de repente aqui nesta peça foi logo a minha primeira ideia de fazer esta que é uma coisa estranha, quer dizer, em algumas sim, às vezes quase sempre, em quase todas as produções vê-se a Casa das Armas, a Sala das Armas, da tortura, do jardim, o lago, há coisas, não é? E neste caso era essa imagética toda que vai estar sempre em mutação, que me trouxe a ideia do vídeo. Mas como é que eu mudo? Como é que eu agora mudo do jardim para aqui, para ali? E depois posso mudar em vídeo, claro. E Olga, há alguma ópera que... Eu sei que agora estás a trabalhar nestas duas e és que gostas, mas há alguma ópera que tu gostasses mesmo de encenar? Não. Não faço ideia, não. Não tens nenhuma assim? Não. Não, porque, como te digo, acho que a ópera é uma coisa muito difícil. Portanto, eu estou a fazer esta porque fui convidada para fazer. E porque me disseram que eram estas óperas. Quando me disseram Barba Azul, eu disse sim! E a voz humana, sim! Ok, essas sim. Não quer dizer que não me tivessem convidado antes também. Acho que não é fácil encenar óperas, sobretudo com a rapidez com que se encena aqui no Teatro São Carlos. O tempo é outro. E eu não gosto disso, sabes? E pronto, e como posso dizer que não, digo que não tenho problema nenhum. Se me dissessem que tinha tempo, eu agora teria que pensar para te responder. Na realidade, não sei neste momento. Olga, há uma pergunta que eu tenho de te fazer, porque tu tens de trabalhar em tantas linguagens, dos gregos aos modernos, aos ingleses, etc., à ópera italiana do século XVIII, tens trabalhado em todas as linguagens. E há uma coisa que eu às vezes me ponho a pensar, que o milagre que é, eu dou-te um exemplo de outra mulher, de outra artista. A Amália Rodrigues, por exemplo, está a cantar canções americanas, aquilo é americaníssimo, mas é também português. A gente sente lá qualquer coisa de português. Tu achas que na tua obra há alguma coisa de Portugal, de portuguesa?
embora conservando, como é óbvio, as linguagens específicas, como a Amália a cantar americana, Sim. ela é americana, mas é portuguesa também. Sei, eu acho que há lá muito de mim, não é? Como falávamos há bocado. Portanto, eu sou muito telúrica, coisa agarrada à terra. Sou muito dramática, drama, português. Esta coisa do conflito, há uma violência também. A paixão. Que há uma grande latinidade, há. Se há de português mesmo, não sei, a não ser quando eu trabalho na Terra do Norte ou que ponho as recolhas do Giacometti, pronto, isso é tão óbvio que... Agora, há características minhas muito fortes que eu acho que são características um bocadinho mediterrânicas, sim. Só de Portugal... Tenho que vocês me dizer, eu não... Não, eu queria saber se tu sentias isso, pronto, sim, há um saudosismo, há uma série de coisas. Claro. Olga, quando tu que começaste ali no Teatro Nacional de São Carlos, no outro dia foi muito engraçado, estávamos a ir-nos para o estúdio e tu disseste, estas escadas põem-me de repente nos meus 8 anos. O problema, ainda por cima, é que eu mal entrei lá e fiquei uma miúda deste tamanho. Ora, eu que tenho que ensinar 2 óperas, eu de repente fiquei assim, que sinto-me tão pequenina aqui, assim, tão pequenina, tão inocente, não é? Ao mesmo tempo. Andaste para trás, depende. Andei para trás. Mas já quando fiz a Perséfone isso aconteceu, não é? Mas foi há muitos anos atrás. De repente, com 73 anos, entrar num sítio onde tu tiver... Ele continua a ser esse sítio. Não é o sítio da Perséfone. Continua a ser o sítio dos 8 anos. A Perséfone foi a tua primeira encenação de ópera? Sim. O que é que tu sentiste quando entraste naquele teatro que tu conhecias tão bem? Pois é, fazer uma ópera? Mas não sei, é uma coisa que faz parte de mim, não é? O cheiro do teatro, o andar por o palco ou por qualquer sítio, claro. E ver-me de fora, sentada, ouvir as óperas no bastidor. Mas o que é interessante é que eu não me lembro dos meus colegas. Ou eles estavam lá e eu estava com tanta atenção no que estava a ver, ou eles não estavam lá. Porque às vezes nós tínhamos muito tempo de intervalo, mas eu ficava ali sempre, lembro perfeitamente do meu cantinho. Tem lá o meu cantinho, posso-te mostrar. Depois mostras. Olga, o que é que tu sentes, como é que reages quando chega uma miúda de 8 anos, como tu tinhas, a pedir-te conselhos, a perguntar-te coisas, a querer trabalhar contigo? Como é que tu... Qual é a tua reação? 8 anos, espero que não queira vir de 8 anos. Assim, eu estimulo, mas isso acontece-me em digressões, por acaso, das escolas que vão ver e que depois ficam ali, e eu falar sobre o Bergman. Elas assim, todas com ar e escrevem coisas. Mas tento estimular o máximo possível a criatividade e o que é fantástico nesta profissão. Não te assusta a infância, portanto? É que há pessoas que têm medo das perguntas da infância, daquela premência de vida que eles têm. Não te assusta? Não. Assim o tenho. Assusta-me quando não têm. Não tem. Isso é que é muito mau. Não sabem, não vêem, não sentem só conhecem o telemóvel. Olga, tu nesta vida já conheceste tanta gente. Há, assim, alguma personalidade que tu admires muito? Essas coisas, essas escolhas... Diz-me ter dito. Não são as coisas, pode ser o merceeiro da tua rua, uma pessoa que tu gostas muito. Não é o merceeiro da minha rua. Claro. É que eu não sou muito de eleições assim, sabes? Mas português? Não, então vamos deixar disso, partimos para outra. Partimos para outra. Porque há pessoas que nos marcam e que... Eu tenho, mas são quase todos pessoas de cinema. Realizadores. Ora, vês como é interessante saber isso. Porque é assim, porque eu amo cinema. Teatro também gosto muito. E tu já ensinaste teatro, já fizeste colaborações para teatro. Sim. E também para óperas, porque tu, por exemplo, tu colaboraste nos Horácios e Coriáceos. Sim. Não foi? Com o Perry. Do Perry. Aí estavas a fazer a coreografia, as movimentações. Foi com o Ricardo Paes. Que ela atirava-se lá de cima. A Tosca? Não, que era com a música do António Emiliano.
Olha, agora não ai, tu sabes, pois, pronto, agora não me estou a lembrar. E porque tu tens pegado no... O amor é uma coisa que está muito presente em todo o teu trabalho. A paixão. A paixão. Preferes paixão a amor? Sim. Ai, mas agora vais ter que me explicar porquê. Não, porque eu não sou... Não sou. Eu não trago o lado kitsch do amor, o lado é mais uma coisa, aquela paixão inicial, é assim uma coisa sempre, eu acho que é sempre mais a paixão do que o amor dentro da minha obra. Não quer dizer que agora não tenha mudado. Agora há agora balança entre a coisa básica, entre uma tristeza e uma tranquilidade e uma doçura. Mas depois a violência depois está lá também, aquele lado energético, forte, cortante, acho que também está lá sempre. Olga, agora voltando um pouco nos inícios, é engraçado porque tu começaste com uma senhora chamada Anna Ivanova, que é um nome que nos transporta imediatamente para o grande bailado romântico, russo, etc. Tu, quando estavas a estudar aquela técnica, aquela linguagem muito clássica, muito estilizada, etc., sentias logo em miúda que querias fazer outra coisa? Não. Que querias sair dali? Não. Ou que querias Não. aquilo? Fazer um plié, para mim, era a melhor coisa do mundo. E quando é que começou a deixar de ser? Ou ainda é? Sempre que fazer um plié. Pôr a mão na barra e fazer nós somos princesas logo. Não, aquilo é uma coisa muito especial, aquilo é indizível. Só nós, bailarinos clássicos, pelo menos só que passaram por aí, é que têm o privilégio de sentir isso. É uma coisa. Então, se é um plié bem feito, aquilo vem das entranhas. Portanto, não, querer dançar, comunicar pelo meu corpo, fosse de que maneira fosse. Não, eu até realmente já tinha, o David Boswell dava umas aulas mais contemporâneas, umas coisas mais pés para dentro, ou pés para o céu, seja o que for. Era um complemento para mim. Depois, no Teatro São Carlos, já via Marta Graham como via o Nureyev, como via a Margot, mas não me lembro daquela altura de dizer, isto é que é. Não, de maneira nenhuma. Foi só quando senti, quando passei por lá, quando me sentei no chão e fiz uma contração. Que assim, que é isto? Não é que seja melhor que o plié, mas é muito diferente. E dá-me outras coisas. Abriu-me para outro sítio. Comecei com o Vasco, no conservatório, Graham, na altura, e aí abriu-se outra perspectiva. E depois, como eu fiz audição à Gulbenkian, portanto, acabei numa companhia contemporânea, nem eu tinha corpo para ser uma bailarina clássica como eu queria ser como bailarina. Eu queria ser uma primeira bailarina, só não vale a pena. Portanto, ir para o clássico, eu já sabia, não valia a pena, ficaria sempre ali no corpo de baile. O corpo de baile para mim não dava, de todo. Mas isso desde criancinha, que eu sabia que eu tinha que estar num sítio onde eu criava, onde eu fazia, onde eu estava ali à frente. Não valia a pena estar com coisas. E a Gulbenkian deu-me essa possibilidade, realmente, com muita luta, muita coisa, mas sim. Depois aí eu conheci todos os coreógrafos, alguns que eu gostei mais, outros que gostei mesmo. O Louis Falco, obviamente, foi a grande abertura também para o Limon, para essa técnica, que é espaço, não é? De repente é o espaço, é a respiração, o espaço, é maravilhoso. E outros, mas gostei muito de muitas outras. Quer dizer, todos eles me deram qualquer coisa. Eu nunca, é muito engraçado, e eu por acaso digo isso aos meus alunos, eu nunca rejeitei nada. Eu sempre fui uma sanguessuga. Nunca rejeitei nada. E não, hoje não rejeito, no sentido em que eu vou ver as coisas, vou ver um espetáculo, coreógrafos, outros coreógrafos, encenadoras, seja o que for, e tento tirar sempre uma lição positiva para mim. Sempre qualquer coisa de positivo, é muito engraçado. Não sou nada aquele género de pessoa que diz mal tudo. De todo. Não, de todo. E tento perceber porque é que a pessoa faz aquilo e porque é que fez daquela forma. Obviamente que há coisas que gosto mais do que outras. Algumas
me é um bocadinho difícil, mas e para já vejo imensa coisa. Todas as semanas vou ver pelo menos 2 espetáculos, todas as semanas. Portanto, eu dou-me muito à dança e ao teatro. Para ver espetáculos vou ao teatro. Por acaso ao cinema não vou com tanta assiduidade. Porquê? Mas vejo cinema. Não sei, porque sei. Tenho a sensação que o filme posso ver mais tarde, que vai estar muito mais tempo, porque, como tu sabes, agora é que isto é um bocadinho fast food. Mesmo no Teatro Dona Maria, tu tens peças que estão lá 4 dias. Uma semana. Vai estar agora o Frei Luís de Sousa. Acho que estão 2 semanas, mas isso é o máximo. Portanto, tu tens que atacar logo. Eu, no princípio do mês, começo logo a fazer. Claro. Tenho que comprar estes bilhetes, este, para ir para. Claro. E, Olga, há uma coisa que eu gostaria mesmo de saber. Como é que é a relação de um artista como tu com o corpo? Aquela falta de pudor que tem que se ter quando se está num palco. Tu há pouco afloraste isso, não com estas palavras, mas a pessoa tem que se despir mesmo. Como é que se ultrapassa essa barreira de pudor? Assim, estar no palco é um poder. É poder. Só quem lá está e que sabe o que aquilo é. E é addicted, é que é uma coisa que se tu fores, vais e queres só queres ir mais. E aquilo dá-te poder. Aquilo não... Para quem está, para quem está ali e está no sítio certo, não foi enganado, não é? Porque ainda por cima na dança há muitos enganos, não é? Porque eles começam muito pequeninos e há pessoas que começam muito pequeninas, têm imenso jeito, não é bem imenso jeito, têm imensas capacidades físicas, não têm talento nenhum, mas chegam a bailarinos, porque quer dizer, ficam, como tu sabes, 8 anos, 9 anos, 10 anos, desde crianças, e depois entram numa companhia e são fantásticos, e rodam muito e saltam muito, mas há muita gente que não tem muito talento. Pronto, mas não estamos a falar nisso, foi à parte agora. Mas o palco, o estar no palco realmente é... E depois tem uma coisa muito engraçada, é o único momento em que a nossa concentração tem algo de extraordinário. Eu nunca me consigo... Não é uma questão de concentração, não sei, eu tenho aqui 2 pessoas de palco, não é? Que é muito espetacular, não é um sítio que só quem lá está, e vocês também lá estão, não é? Que não existe, não é que não existe, ele existe, mas eu acho que se dá qualquer coisa, mesmo celularmente em nós, cá dentro mesmo, no cérebro, seja o que for, que é um sítio muito especial, é um sítio... Portanto, não acho que seja preciso, agora tenho poder de fazer isto. Bom, isto é o meu caso, eu estou a falar no meu caso, é um privilégio, tudo o que eu possa fazer em cima de um palco. Se eu posso fazer, e estão ali a ver-me na por cima, acho que é fantástico. Olga, agora com este espetáculo que vai estrear dia 6 de março, não é? Este duplo cartaz, o que é que tu queres dizer ao público com este espetáculo? Bom, assim, sempre num ponto de partida meu, eu peço que estou sempre a fugir às tuas perguntas, mas não estou. O ponto de partida é que eu não tenho nenhuma mensagem, nunca tenho nenhuma mensagem. Pronto, eu fiz as coisas com as pessoas de uma certa forma, isto agora estou a generalizar, não estou a falar deste, de uma certa forma, e quero que um público tenha a possibilidade de ler da sua maneira. Pronto, isso, e acho que muitos criadores são assim, outros não, têm coisas muito específicas e querem que aquilo passe mesmo daquela forma e não de outra, e ficam muito chateados se não passa, se passa de outra forma. Neste caso, é um bocadinho diferente, porque, mais uma vez, lá temos uma partitura, que é uma partitura dramatúrgica também, e temos mais um libreto, e temos mais aquilo que eu pude ajudar a montar aquela história para o público poder ver. E é isso que eu quero, é dar valor àquela música e àquelas palavras e àquelas personagens. Como elas estão, como elas são. Se a Elle está a falar com o Barba Azul ou se não está a falar... Isso é de suma menos importância, porque ela vai dar tudo... Quer dizer,
às tantas a meio, uma pessoa já nem pensa que, será que ela está a dizer aquilo para a Bárbara? Eu espero que nem tenham tempo para isso, porque ela está ali tão empenhada em passar aquele drama, que eu acho que as pessoas vão entrar naquele drama. Eu já chorei várias vezes no estúdio. Espero que isso aconteça. Quer dizer, estou ali em cima dela, também não é bem a mesma coisa, não é? Não estamos lá no CCB, quilómetros de distância. Isso também me aconteceu no Pedro Inês e depois de repente pus-me lá atrás e eu não senti nada. Estava tão longe que já não se vê as feições, portanto não se vê bem, não se sente bem. No caso da ópera é tudo tão exagerado, não é? Não é que estejam aos gritos, não é uma questão de estarem aos gritos, mas é tudo tão exagerado que isso passa, que isso voa quilómetros, não é? Portanto, é um bocadinho diferente. Eu acho que realmente pode entrar mais no público e esse lado eu gostava que continuasse. Eu fiz os possíveis para lhe dar todo esse espaço e para ela conseguir, isto no caso dela, para ela conseguir comover e nós estarmos com ela comovidos e tentar que ela não se comovesse, que é o grande problema que está a acontecer agora, é que ela própria está a comover. Mas acho que é um momento, ela está a começar a fazer passagens, não é? Fizemos hoje a primeira passagem e ela disse, eu vou chorar, mas é melhor chorares agora e depois a coisa sair-te mais tecnicamente, porque ela não pode chorar, se ela começa a chorar, não dá, nós é que temos de chorar, não é ela. Quer dizer, às vezes é bonito quando há umas lágrimas nos olhos, um certo brilho no olhar, isso acho interessante. Quanto ao Barba Azul, eu quero que se sinta a paixão daquele homem. Eu quero mesmo que se sinta a paixão daquele homem, quer dizer, dos dois, claro, mas há uma situação no início, eu vou usar o prólogo, como sabem esta ópera pode ter ou não prólogo, não é? E como tenho um cantor que é mesmo húngaro, porque eu tinha traduzido o prólogo para inglês, mas depois quando o vi, pedi-lhe para ele dizer em inglês, e ele já fez uma cara assim, mas muito simpático, e começou a falar inglês, disse o prólogo todo e tal, e eu, ok, olha, podes dizer agora em húngaro? Dei-lhe o papel em húngaro, disse, não faz mal, eu sei de cor, eu aprendi na escola. E começa a dizer, eu não percebo nada de húngaro, mas percebi muito melhor o prólogo. Foi incrível. É incrível, porque em inglês eu não percebi patavina do que é que ele disse, e de repente em húngaro, que aquilo é dele, não é? Aquilo é uma coisa e que realmente eles acho que aprenderam na escola, como aprendemos os Lusíadas, aprenderam, ele sabe aquilo muito bem. Ele ficou logo todo sorridente. E aí ela, a Judite, eu achei, a Judite tem que ter voz neste prólogo. Então, pensei, ela precisa de um texto de premonição, de algo. Como sabem, a Judite, ela emprenhou de ouvidos, não é? Muita gente lhe disse muito mal daquele homem, mas de qualquer maneira, ela vai atrás dele, porque se apaixonou, acabou, vai atrás dele. Só que ela tem uma premonição, e nesse prólogo, um bocadinho exagerado, eu sei, não digam nada, ela diz... ela diz o monólogo da Lady Macbeth. Uau! Da Lady Macbeth, quando ela pede aos espíritos, aos deuses, desculpem, spirits, ela diz spirits, pede aos deuses que a venham ajudar e encorajar. Os deuses do mal. Só que é para encorajar, os deuses do mal, encorajar para matar. E ela estava assim, mas eu não vou morrer. E na primeira era escocesa. A cantora é escocesa, portanto. Não se pode dizer o nome, não é? The Scottish Play. Portanto, ela também aprendeu aquilo na escola. Claro. Nem eu sabia que eu estava a dar 2 textos que eles aprenderam na escola. Então, para ela, a Lady Macbeth é uma coisa muito forte. Mas eu estou a tentar retirar-lhe essa força e já é a segunda vez que ela chega ao ensaio, só lá a Olga diz, sorry, can you tell me again why I have to say the Lady Macbeth? Eu, oh não, deuses, ajuda-me a explicar, oh deuses.
ó espíritos. E pronto, e lá lhe explico da premonição e tal. E ela, ok, mas eu acho que ela não está convencida. Vai acabar por convencer. Espero que sim. Olga, estamos a falar há 45 minutos, foi num instante, pareceram 5, mas eu gostava de fazer uma última pergunta. Sim. Porque um dos filósofos que eu mais admiro, o Jorge Steiner, escreveu um estudo, O Castelo do Barba Azul, no Castelo do Barba Azul. E Que eu ainda não li. Mas o resumo, a grande ideia dele é que a nossa civilização, a nossa cultura, está neste momento no ponto em que a Judite está antes de entrar a última porta. Eu só queria que tu... Ai, meu Deus! Portanto, é uma visão muito negra. É uma visão muito negra. Ele dá isto como uma visão muito negra. Ele diz que é a última porta, a porta que a leva para a noite. Mas isso é muita retórica, é muito poético. E o Steiner ele é um grande filósofo, mas é um poeta também. É um poeta, portanto, ele pega nessa imagem, e muito bem, como uma imagem negra, realmente, da noite. Pronto, eu só daquele queria... engolir. Por isso eu fiz, pois, mas olha que não estou muito longe daí, porque ela vai embora para ali fora. E depois vem a outra, feita num caco. Portanto, aquelas duas mulheres estão feitas num oito, coitadas. Olga, eu agradeço imenso ter estado connosco. Nada. Se quiser dizer mais alguma coisa para terminar, como ponto final. Não, acho que não. Então agora... Há uma coisa muito bonita neste Barba Azul e nesta Judite, nós não falámos muito disso, mas pronto, neste Barba Azul e nesta Judite, é que muito bonita ou muito específica. Já vi muitas versões, e que é a que diz mesmo no libreto que ele é muito mais velho que ela, não é? Já é um homem feito, um homem, digamos, 50 e tal anos ou mais, e ela é uma menina. Assim como já vi versões em que o Barba Azul tem 30 e tal, 40, e ela já é uma mulher feita. A versão que eu vi em Paris era muito engraçado, porque era o Barba Azul assim, e ela a vir para cima, Mas aqui são um casal perfeito, têm os dois 40 anos, são os dois da mesma altura, estão feitos um para o outro. E ela perguntou-me assim, mas tu não vais fazer com que o Barba Azul seja mais velho? Eu, não. O quê? Pôr-lhe uma barba? Não. Não, Barba Azul. Eu não. Mas então achas que ele pode ter estas mulheres? Eu, sim, um homem com 40 anos não pode ter tido 3 mulheres e ter as mulheres na despensa? Não pode ter. Pronto, estas mulheres, obviamente, eu acho muito engraçado esta relação destas mulheres, que no fundo é como nós, quando nós queremos guardar as memórias dos nossos amores, não é? Que guardamos os postais, as cartas, ele guarda as mulheres, pronto. É só grande diferença, é a coisa em si, é o objeto amado mesmo, claro. Como se isso fosse possível, pois. Mantendo ali a sua memória intacta, não é? Bom, é isso. Mais uma vez te agradeço. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada.